Como que eu faço para montar frases em inglês? E por que que isso parece ser tão difícil? Essa é uma das dúvidas que eu tenho bastante dificuldade de entender nas nossas cabeças brasileiras. É super normal ter essa dúvida, muita gente aqui, muitos de vocês aqui no canal falam: teacher, mas eu não sei como montar frase, ou então na hora de falar, eu sei as palavras separadamente, mas na hora de montar frase eu fico na dúvida. E isso acho que vem, pessoal, de um grande mito. Não necessariamente um mito, mas de uma grande ideia ou impressão que o brasileiro tem de que tudo em inglês é invertido. Ah, pra falar inglês eu tenho que inverter tudo, é tudo fora da ordem. Não é bem assim, gente. Tem idiomas no mundo que são muito mais invertidos, são muito mais Yoda. Sabe o Yoda de Star Wars? Que fala tudo, na escola eu vou hoje à noite, coisas do tipo. Não é assim com o inglês. Uma das poucas coisas que invertem a ordem, ou que são exceções do que a gente fala em português, é a ordem das características de uma coisa. Então, se eu for falar que o carro é preto, eu não vou falar car black, eu vou falar black car. É um adjetivo, uma característica desse carro, que pode ser a cor, pode ser a idade dele, old car, pode ser new car, beautiful car, a sua opinião sobre esse carro, sobre qualquer coisa. Então as características vêm realmente antes dos substantivos, das coisas em inglês. Só que fora isso, e salva algumas exceções, tirando algumas exceções aí do inglês que vão realmente inverter, o resto parece muito com o português. Então, como que eu faço, por exemplo, uma frase em português na afirmativa? Eu vou falar assim: ela está usando um casaco azul. No casaco azul eu vou inverter tudo, mas todo o resto vai ficar igual. Então ela vai ser sujeito, verbo e o complemento igualzinho ao português. Ela vai ser she, está usando, is wearing, um casaco, aí vai ficar a blue coat. Em vez de ser casaco azul, vai ficar azul casaco. É a única coisa que vai se inverter. Mas você vê que o resto da frase é igualzinho ao português, então não tem muito o que se preocupar com isso. Às vezes se preocupa, aquela palavrinha eu não sei as preposições. Mas a minha dica é: não se preocupe tanto com os detalhes para começar a falar. Não adianta você começar a pensar em montar a frase pela última palavra, não sei como falar aquela preposição, ou aquele adjetivo, ou aquela palavrinha, e não falar o resto da frase. Fala e põe pra fora, treina com os seus colegas, com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu professor de inglês, com quem quer que seja. Treina mesmo que ainda estejam faltando os detalhes para montar uma frase em inglês. É importante que você tenha essa prática de montar frases por escrito, mas também falando, porque eu acho que é nessa hora que às vezes dá uns apagões, uns pã, que você tem que lembrar de como montar essas frases. Então, pensando um pouco nessa estrutura que é muito parecida com o português, fica fácil de fazer a negativa também. Na negativa, a regra pra gente montar frases na negativa é que vai ter sempre um not em algum lugar da frase, e esse lugar vai ser normalmente e no auxiliar. Então, uma vez que você sabe qual é o auxiliar daquela frase que você está montando, é só você colocar o not ali. Então, na frase que eu te falei de ela está usando um casaco azul, esse auxiliar é o está. Ela está usando, então vai ficar ela não está usando. She is not wearing a blue coat. She's not wearing a blue coat. Fácil, é só a gente ter esse reflexo desse not. Um pouquinho diferente do português, que a gente colocaria um não, né? É lembrar desse not para formar as negativas. E na hora de fazer a pergunta, aí sim, não é necessariamente uma exceção, mas nesse caso realmente a gente inverte quando comparado com o português. O auxiliar, a mesma palavrinha que receberia esse not na negativa, na pergunta ela dá um pulo. Ela vai lá pra frente do sujeito. Então eu preciso saber qual que é o auxiliar da frase, qualquer que seja ela, pra eu colocar esse auxiliar na frente. Nessa mesma frase ficaria: Is she wearing a blue coat? Is she wearing a blue coat? Em português a gente não muda a ordem. A gente fala, ela tá usando um casaco azul? A gente só muda a entonação. No inglês é diferente porque o que acontece? O gringo, o falante do inglês, o americano,
o inglês, o australiano, ele precisa ter esse auxiliar na frente pra entender que é uma pergunta. Bateu o olho no auxiliar, ele fala, putz, é uma pergunta. Então vai ter essa inversão pra formar a pergunta, mas não muda tanto assim, não é motivo pra você deixar de falar ou ter traumas por causa disso. Espero que tenha sido útil, que eu tenha respondido dúvidas que você tem aí. Deixa mais dúvidas aqui nos comentários, mais ideias pra vídeos de coisas que te aterrorizam e que são difíceis, que eu vou continuar trazendo aqui no canal, e por isso você tem que se inscrever e ativar o sininho pra você receber as notificações quando essas dúvidas vierem aqui e aparecerem pra melhorar a sua vida e o seu inglês. Espero que tenha sido útil, and bye! Expression of the day. Já que falamos de dúvidas e de coisas que te tormentam e aterrorizam aí a sua cabeça em inglês, a expression de hoje é rack your brain. To rack your brain. Esse rack your brain, se você for traduzir ao pé da letra, fica algo como martelar o seu cérebro. Quando você bate muito e pensa muito numa coisa, martela, martela e pensa até chegar numa solução, você está racking your brain. Então essa é a ideia de você pensar bastante até chegar numa solução de algo. Num exemplo poderia ficar I'm racking my brain to come up with a solution. Então estou batendo na minha cabeça, estou martelando aqui para conseguir chegar numa solução. Espero que eu tenha wrecked your brain hoje com o vídeo do nosso montar frases in English. Pode colocar na sua listinha de expressions of the day and bye!